Olá, meus amores! Vamos começar mais uma aulinha de ciências. Hoje vamos conhecer um pouquinho o corpo humano. Está no nosso livro didático, nas páginas 194 a 202. É um conteúdo bastante extenso, que você deve prestar bastante atenção na leitura para realizar as atividades. Vamos começar falando como é formado a organização do corpo humano. Então, o corpo humano é um conjunto de organismos formados por diferentes sistemas, como o sistema respiratório, digestório e nervoso. Cada sistema é formado por um conjunto de órgãos que trabalham de maneira coordenadas para realizar determinadas funções no organismo. O sistema digestório, por exemplo, é formado por vários órgãos e é responsável pela digestão dos alimentos. Os tecidos são conjuntos de células semelhantes que juntas realizam um papel específico. O tecido epitelial é um dos tecidos que compõem o estômago. Podemos observar também a representação do estômago humano. Os órgãos são estruturas do corpo humano formados por diferentes tecidos e que desempenham um papel específico no organismo. O estômago, por exemplo, é um dos órgãos do sistema digestório. Também temos as células, que são as unidades básicas do corpo humano e de todos os outros seres vivos. Elas são de menor estrutura e que é capaz de realizar todas as atividades essenciais à existência à vida. As células que compõem o corpo humano representam diferentes tamanhos e formatos, desempenham diferentes papéis no organismo. Apesar de apresentarem algumas diferenças, a maioria das células dos animais apresentam uma estrutura básica, que ela é chamada de membrana plasmática, citoplasma, núcleo e parede celular. Continuando o nosso assunto, podemos observar no nosso livro didático, na página 198, várias células semelhantes que trabalham em conjunto, formando os tecidos, que exercem papéis específicos no organismo. O corpo humano é formado por 4 tipos básicos de tecido. Veja a seguir: o tecido nervoso, o tecido muscular, o tecido conjuntivo e o tecido epitelial. Então, cada um desse tecido, ele exerce uma função para o nosso organismo. Os órgãos. Os órgãos desempenham papéis específicos no corpo humano. O coração, por exemplo, bombeia sangue para que ele seja distribuído para todo o corpo humano. O coração é um dos inúmeros órgãos do corpo humano. Ele é formado principalmente por tecido muscular, mas também possui tecido conjuntivo. Sistemas. Os sistemas do corpo humano são formados por diferentes órgãos que trabalham em conjunto para realizar papéis específicos no organismo. O sistema cardiovascular, por exemplo, transporta e distribui nutrientes e gases para todas as células do corpo. Veja agora outros sistemas que formam o corpo humano. Podemos observar o sistema respiratório, o sistema nervoso, o nosso sistema esquelético e também o sistema muscular. Todos os sistemas compõem o organismo humano. O trabalho conjunto desses sistemas permite o funcionamento adequado do corpo humano. Então, meus amores, realizem a leitura do conteúdo com bastante atenção. Qualquer dúvida, você procura a tia para esclarecer. Bons estudos e boa aula!